Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Entrando na dimensão da fé. O que é fé? Que mundo é esse, diferente do mundo físico e que muitas pessoas não compreendem? Como a fé se instala dentro de nós? Como posso colocar a minha fé em ação ou entrar na dimensão da fé? São estas questões que eu vou compartilhar com você neste vídeo. E se você gosta desse tipo de tema, né? Esse tema é muito interessante, o tema da fé, já se inscreve aqui no canal, compartilha com os teus amigos e, claro, deixa também um comentário aqui embaixo do que você achou, tá certo? Deixa também o teu joinha, que é muito importante para outras pessoas receberem esse vídeo também. E depois da vinheta, a gente já começa. Bem, na carta aos Romanos, nós aprendemos que o justo viverá por fé. É claro que tem muitos temas, muitos textos, muitos vídeos que falam sobre fé. Nós vamos tentar nos aprofundar um pouquinho mais e detalhar melhor como a fé acontece dentro da gente. Como nós podemos entrar na dimensão da fé. Pois bem, na carta aos Romanos diz isso, né? Lá em Romanos capítulo 1, 17, diz assim: o justo viverá por fé. É uma das mais extraordinárias declarações da Bíblia. E realmente nós encontramos nos evangelhos Jesus ensinando: se tiverdes fé como um grão de mostarda, ele disse, né? Nada vos será impossível. Ele também, ao curar as pessoas das enfermidades, ele sempre dizia: vai em paz, a tua fé te salvou. Na carta aos Hebreus, nós conhecemos a definição do que é fé e nós vemos também que sem fé nada é possível. Leiamos esse texto. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, verso 1. Vejamos mais esse outro texto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Diferente do que muitos pensam, a fé não é um terreno frágil, escorregadio ou pantanoso. Não. A fé, como nós lemos na definição, é certeza e convicção. Certeza e convicção de fatos que a gente ainda não está vendo, mas que já está na dimensão sobrenatural de Deus. E nós vimos também que sem fé é impossível agradar a Deus, porque o mundo da fé é o mundo de Deus. Portanto, a fé está acima da nossa lógica, está acima dos nossos sentimentos, não importa o que nós sentimos. A fé, ela é diferente dos nossos sentimentos, porque ela nasce do sopro de Deus, ela nasce da palavra de Deus, e ela é enviada ao coração do homem, da pessoa, né? A fé é de outro mundo, ela é de uma outra dimensão. O mundo da fé é o mundo de Deus, uma dimensão ilimitada e poderosa, onde tudo é possível. Então, vem a pergunta, né? Cabe a pergunta: o que devemos fazer para entrar na dimensão da fé? Primeira coisa, aprender a linguagem da fé. A fé tem uma linguagem. Todo aquele que deseja ter êxito, na verdade, né, na vida, deve entrar na dimensão da fé, mesmo que ele não saiba disso. Mas ele tem que acreditar, senão ele não realiza. E através da fé, a relação com Deus se fortalece. A nossa relação com as dificuldades também se fortalecem. E assim nós podemos sonhar e nós podemos conquistar. Mas o homem natural, ele anda pela vista. Esta expressão é da Bíblia. O homem natural, ele anda pela vista, isto é, ele só acredita naquilo que ele vê. Ele tem dificuldade de sonhar. Mas o homem de Deus, que é chamado na Bíblia de homem espiritual, ele renova a sua mente pela palavra de Deus, que é a linguagem da fé. A linguagem da fé é a palavra de Deus, ou está na palavra de Deus. Por isso que Isaías, na sua experiência com Deus, ele confessou que ele tinha lábios imundos, ou lábios impuros, isto é, lábios de incredulidade. Porque a essência do pecado é a incredulidade com relação às coisas de Deus. Está lá em Isaías 6, de 1 a 8. Ao confessar sua condição, Deus tocou nos lábios de Isaías com uma brasa, né? Ele deu e tirou aqueles lábios impuros, né? E santificou seus lábios. E ele passou a ter lábios de fé.
Então ele aprendeu uma nova linguagem, uma linguagem de ânimo e de força, né? Porque só a fé liga o homem a Deus, ao eterno, onde Deus está, onde está o governo de Deus. E a fé tira o homem de uma situação miserável e leva-o a superar obstáculos e a conquistar sonhos. Por que sonhos e visões são tão importantes? Porque sem sonhos não há conquistas. E a Bíblia diz que os sonhos e as visões são a linguagem do Espírito Santo. E é pela palavra de Deus que nós somos levados a sonhar. Isto é, nós somos levados a visualizar coisas ou situações que nós desejamos, mesmo que nós estejamos em situações bem difíceis. Então Deus quer renovar a nossa mente através da sua palavra, libertando-nos de pensamentos de incredulidade, pensamentos de derrota, de miséria e de fracasso, e dando-nos a linguagem que vai ativar o poder de Deus a nosso favor, sobre a nossa vida, que é a linguagem da fé. A segunda coisa a fazer, cuidar de guardar a fé. É no coração onde a fé deve ser guardada, não é no intelecto, é no coração, é o que diz a Bíblia. Vejamos esse texto em Romanos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 8 e 10. Veja que a palavra da fé, ela não acontece no intelecto, ela acontece no coração do homem. Portanto, um coração limpo, lavado pelo sangue de Jesus, isto é, pelo sangue do Cordeiro, estará pronto para guardar a palavra de Deus. E é a partir do coração que a palavra da fé é pronunciada pela boca. Porque Jesus disse o seguinte, vejamos esse texto. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6,45. Nesse mesmo sentido, disse o apóstolo Paulo, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. 2 Coríntios 4:13. E uma vez que a palavra é guardada no coração, então ela pode ser confessada para ativar o poder de Deus. A terceira coisa a fazer, colocar a fé em ação. Como a fé é espiritual, nós já vimos isso, ela não é intelectual, ela não é do mundo da lógica nem dos nossos sentimentos, ela vem pela palavra de Deus, então nós devemos ouvir, devemos ler bastante e meditar com atenção na palavra de Deus dia após dia. E por que nós devemos estar sempre ligados na palavra de Deus? Porque a palavra da fé, ela é chamada de palavra rema. Ela vem da palavra de Deus, ela está na palavra de Deus. Veja que todo o conteúdo da Bíblia é chamado de logos. Todo o conteúdo das Escrituras é chamado de logos. É uma palavra grega que significa palavra, né? Ou escritura. Mas é a palavra rema que libera o poder de Deus, que libera a fé. E o que é a palavra rema? A palavra rema é uma palavra específica, para uma pessoa específica, num momento específico. É uma palavra que sai do logos e Deus manda para o teu coração especificamente para você naquele momento. Veja que em Efésios capítulo 6, que fala da armadura de Deus, nós vamos encontrar a única arma ofensiva, quando diz assim o texto, tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pois bem, nesse versículo, a expressão palavra de Deus no grego é rema. Exatamente nesse versículo, né? Tem outros versículos também, mas neste versículo, palavra de Deus, ela foi traduzida para o grego rema. Esta é a palavra da fé. É a palavra que tem o poder de Deus, que libera o poder de Deus, a palavra rema. Vejamos, por exemplo, quando Jesus falou com Pedro, né, ou falou para Pedro, quando Pedro pediu para andar sobre as águas, né, andar sobre o mar. Jesus vinha andando sobre o mar e Pedro então eles ficaram assustados, mas Pedro disse, Senhor, permite que eu vá ter contigo por sobre as águas. Então Jesus disse, vem. Pois bem, esta palavra que Jesus disse, vem, foi uma palavra rema, não foi uma palavra logos, foi palavra rema, uma palavra poderosa, uma palavra que tinha fé, uma palavra que tinha poder. E logo Pedro saltou do barco e andou sobre as águas, porque somente a palavra rema produz a fé. E qual é o processo
na nossa vida, dentro de nós? O processo é o seguinte: ao meditarmos nas Escrituras, isto é, ao meditarmos em Logos, então uma palavra chama a nossa atenção, né? Uma palavra se destaca, muitas vezes uma palavra salta para nós, né? Chama a nossa atenção, um texto, uma palavra, um versículo, e esta palavra nos toca e nos deixa emocionados. Esta é a palavra rema. E por que eu sei disso? Porque esta palavra vai para o coração, ela não fica no intelecto. Se ela tocou suas emoções, ela foi ao coração. Esta é a palavra rema, ela baixa da mente para o coração, né? E nós nos emocionamos com ela. E este é o momento em que eu e você devemos comprometer nossa vontade com essa palavra. Quando nós comprometemos então a nossa vontade, então ela é guardada no nosso coração. Esse é o processo. E a partir daí nós podemos declarar esta palavra, nós podemos pronunciá-la com a nossa boca, porque só podemos confessar o que guardamos no nosso coração. Por isso disse o apóstolo, veja o texto: eu criei, por isso falei, segundo aos Coríntios 4:13. E também Jesus falou quando disse: porque a boca fala o que está cheio o coração. Mateus 12:34, parte B. Então façamos como Isaías. Confesse que tens lábios impuros, isto é, lábios de incredulidade. E Deus te dará lábios santificados, isto é, lábios de fé. E passe a ter prazer na palavra de Deus, né? Alimente-se da palavra de Deus. Leia e medite na palavra de Deus, com atenção, até você ser tocado a ponto de te emocionares. E em seguida comprometa-se com esta palavra que tocou o seu coração. E ela será guardada no seu coração. E uma vez comprometida, né, comprometida a sua vontade, você poderá confessar essa palavra ousadamente e pronunciar esta palavra, porque ela será a palavra rema, a palavra que vai ativar a esfera espiritual e o poder de Deus. E assim você vai colocar sua fé em ação. E assim você vai entrar na dimensão da fé, onde tudo é possível. Se você gostou deste vídeo, compartilha com os teus amigos. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até o próximo.